Boa tarde a todos. Grande satisfação poder estar de volta aqui, trocando algumas experiências com os irmãos. E eu peço à espiritualidade amiga que me ilumine, que me ampare, para que eu possa ser claro na mensagem que pretendo passar essa tarde. Que eu possa fazer tocar os corações dos nossos irmãos e também abrir as suas mentes com compreensão, com a racionalidade que os ensinos da doutrina dos Espíritos nos proporciona, mas acima de tudo com o acolhimento que o nosso coração carece. A tarde de hoje é dedicada a compreender a data de finados à luz do Espiritismo. Vivemos hoje o feriado de finados, o dia consagrado aos mortos, e por tradição cristã, um dia de resguardo. Todos nós podemos vasculhar na nossa memória, as nossas infâncias, o dia de finados sempre foi guardado com muita seriedade. Me recordo de criança, as ruas ficavam vazias, ficava um sentimento de introspecção, as pessoas às vezes deixavam os seus afazeres, sequer se podia varrer a casa, tal o respeito, o zelo que se tinha por esse dia. Era um dos feriados mais guardados por todos nós. E penso que compreender a razão disso seja necessário para que nós avaliemos hoje qual tem sido a nossa conduta perante essa data, como perante datas semelhantes. Não é? Quando nós pensamos no dia de finados como dia resguardado, para que o cristão entre em conexão com os seres que os antecederam, que para o plano espiritual partiram, é um momento que nos proporciona o contato com estes seres. Nos afazeres do dia a dia, talvez a gente não nos dê conta que a gente está movido pelos hábitos, pelos compromissos, pelas agendas, e não estamos, às vezes, em sintonia com o plano espiritual. Não estamos em sintonia com o nosso anjo guardião, não estamos em sintonia com Deus. Quando reservamos no calendário um dia para uma introspecção, onde privilegiamos o contato, honramos o contato com esses seres que nos foram queridos durante a encarnação, que continuam vivos, mas que apenas não estão visíveis ao nosso olhar humano, nós temos que preservar esse dia, honrar esse dia, também entender o seu significado. Dentro da doutrina espírita, nós temos a compreensão, pelo ensino dos espíritos, que a vida não cessa com a morte do corpo. A alma se desliga do corpo, ela mantém a individualidade e ela continua a sua experiência de vida em um plano, uma dimensão diferente da física. O corpo perece, morre e é enterrado, mas a vida continua na experiência do espírito, imortal que é e continua em evolução. Mais do que isso, aprendemos com os espíritos que este espírito, no plano espiritual, pode ter contato ainda com os seres que ama e que aqui estão encarnados. Continuamos, portanto, em contato com os seres que amamos, ainda que não percebamos com grande exatidão, como acontece. Na mensagem que foi colocada aqui, já estava selecionado o texto com muita propriedade. Honrar este contato com os espíritos. Através do nosso pensamento, nós podemos muito favorecer não só o nosso estado de alma, o nosso estado de conforto de mente, como o estado do espírito que nos precedeu do espiritual. Quando estamos desanimados, quando estamos inconformados com a separação física de um ente e ficamos nutrindo o pensamento, reverberando o pensamento, reiterando o pensamento de inconformismo com a situação, criamos uma atmosfera em torno de nós que é alimentada pelo pessimismo, pela decepção, pela desarmonia. E, de alguma forma, isso, por conta da transmissão dos fluidos, que é uma lei das leis universais, da lei de Deus, vamos atingir pelo pensamento esses seres que tanto amamos. Achando que estamos honrando a sua mente, honrando o seu espírito com as nossas lágrimas, estamos, às vezes, comprometendo o seu bem-estar. Por isso, a lição de Joana de Ângeles tão precisa. Alimente os seus pensamentos, a prece, com otimismo, com as boas lembranças, com as aquisições, com os momentos valorosos,
porque através disso nós vamos criar ao nosso redor uma atmosfera de otimismo e vamos tocar esses seres com esta mesma esfera de otimismo, com essa mesma psicosfera. Essa, portanto, a lei física que rege os nossos pensamentos e que vai atingir os seres que tanto amamos, quando os honramos com os bons pensamentos. Alain, você pede algo que é desumano, que uma pessoa que passa pela experiência do luto não chore. Em nenhum momento eu disse isso. Reforço que o luto é um momento psicológico necessário. Todos que, espíritas ou não espíritas, crentes ou não crentes, sabedores ou não sabedores, diante da experiência da morte e da separação do física, passaremos pela experiência do luto. E o luto será maior ou menor, mais durável ou menos durável, de acordo com as nossas experiências, com as nossas aquisições. Mas passaremos por ela. Estaremos, portanto, como diz a Joana de Ângeles, imersos em uma atmosfera de tristeza, mas cabe-nos não sermos demorados nessa tristeza. Cabe-nos sentir a tristeza, lamentar se assim seja, mas não nos perdermos na fixação deste sentimento. Erramos quando nós prendemos e nos ancoramos na tristeza, e essa tristeza passa a ser permanente ou duradoura demais. Aí sim nós estamos dizendo que fazemos escolhas equivocadas. Estamos priorizando o lado da separação e esquecendo o lado das aquisições. Lamentar o desencarne faz parte do gênero humano. Ficar triste quando um ser amado desencarna faz parte do gênero humano. Agora, o que não se espera, e em nosso benefício, é que não nos fixemos no pensamento da tristeza. Não nos fixemos no sentimento da desarmonia. Para que nós continuemos a nossa vida, porque aqui estamos encarnados e continuaremos a nossa jornada evolutiva e também não comprometamos a continuidade da experiência espiritual do ser que amamos e que se desprendeu de nós fisicamente momentâneo. Não é? As curiosidades, às vezes, que os irmãos nos levantam em relação ao assunto morte. Muitas vezes a pessoa perde um ser amado, busca o centro espírita, ignorante que ainda está em relação às leis de Deus, e nos pergunta, olha, eu queria saber como o meu amado está. Eu queria saber se ele está bem. Eu queria saber como é a situação, se ele está feliz, se não está feliz. Eu queria saber se ele está no céu ou no inferno, por assim dizer, não é? De uma forma simbólica e até mesmo mal informados, não é? A resposta que nós vamos dar, baseada nas obras dos Espíritos, baseado nas nossas experiências e naquilo que temos de informação das entidades que governam o Portal da Luz, por exemplo, é a continuidade da experiência do ser que desencarnou, como ele estava quando estava encarnado. O ser que aqui estava em um momento de luta constante, em um momento de busca de si mesmo, em um momento de trabalho, em um momento de superação das suas dificuldades, em um momento de busca da novidade e desencarna, continua com os mesmos sentimentos. Estará no plano espiritual buscando conhecer-se, buscando trabalhar, estará no plano espiritual continuando com as suas indagações, assessorado por seus espíritos amigos, familiares, anjos guardiões, por assim dizer, e continua na mesma luta. Por outro lado, aquele que na vida estava no pessimismo, aquele que na vida estava revoltado, aquele que na vida estava descrente e estava acomodado, quando passa pela experiência da transição da vida para o desencarne, continua no mesmo padrão vibratório. Continua com os mesmos sentimentos, estará em relação à média de nós numa situação de desconforto, mas era o desconforto que sentia enquanto encarnado. Não está sendo punido por nada, está apenas continuando a sua experiência de vida. Como era pessimista encarnado, continua pessimista desencarnado. É isso que nós temos que compreender para aceitar, e compreender para nos modificarmos.
porque nós passaremos por essa experiência. E se buscamos uma experiência espiritual que seja confortável, que seja produtiva, temos que desde já investir nisso. Temos que desde já criarmos hábitos de pensamento, palavras e atitudes que nos remetam a este estado de vibração. O espírito que teme a morte é o mesmo espírito que teme a vida. O espírito que diz, eu tenho medo de morrer, é o mesmo espírito que não valoriza a vida que tem. Aquele que está lamentando uma situação de desconforto físico, dizendo, e agora, será que eu vou morrer? Meu Deus, eu tenho muito medo de morrer. Pergunte-se a si mesmo, o que está fazendo da sua vida? Porque se você estiver contente com a vida que tem, de conhecimento, de busca, de auxílio, de inovação constante em seu próprio benefício, em benefício daqueles que o cercam, não há o que temer. Não há o que temer, porque esta é a continuidade da experiência. Apenas não haverá mais a matéria, apenas não haverá mais o corpo, mas as experiências continuarão no mesmo padrão vibracional. Eu tenho medo da morte, na verdade você despreza a vida. Essa é a grande verdade que a gente pode ter. Se aproveitarmos a vida naquilo que ela é destinada, nós não temos o que temer. E qual é a destinação da vida? Qual é a finalidade da encarnação? Aprendemos com os Espíritos. Livro dos Espíritos. A finalidade da encarnação é o desenvolvimento do espírito, o aperfeiçoamento moral, a conquista de virtudes, livrar-se das más tendências, livrar-se das imperfeições e conquistar virtudes. Esta a finalidade da encarnação. Se temos a consciência tranquila de que todos os nossos pensamentos, palavras e ações na encarnação são coerentes com a nossa proposta de vida, aquisição de virtudes, não há o que temer. Não há o que temer. Estamos agindo coerentemente com as leis de Deus? Estamos. Não temos razão de aflições. Agora, a consciência culpada é que nos leva aos tormentos do medo. Quando a consciência nos aponta que as nossas escolhas nem sempre estão coerentes com as leis de Deus, passamos a temer as consequências destas escolhas. E aí, de uma forma inconsciente, o medo aparece. O medo do desconhecido. O medo do amanhã, o medo do desemprego, o medo da separação, o medo da doença, o medo do desencarne. Como resumimos o conhecimento da doutrina espírita sobre a experiência da morte? De uma forma tranquila. A experiência de morte é ditada pela experiência da vida. Como agimos ao longo da nossa experiência encarnatória, assim será a nossa transição. Assim será a nossa passagem do plano da matéria para o plano espiritual. Teremos a colheita daquilo que plantamos. E faço isso não como uma admoestação, não como uma ameaça, mas como um aprendizado. Porque sempre há tempo da renovação das atitudes. Não importa o momento, desde que seja sincero, desde que seja de coração. Todos nós que admitimos a possibilidade de agirmos de uma forma melhor, a partir deste instante que alimentamos o pensamento, quando reiteramos a nossa vontade, alimentamos a força do pensamento, até que chegue ao momento da vontade, somos amparados pelos nossos protetores, pelos guias, pelos protetores da humanidade, a persistir no desejo de modificarmos-nos para o bem. Cabe-nos o acréscimo da disciplina, cabe-nos o acréscimo do trabalho, para que, aliando disciplina e trabalho com vontade, atinjamos os nossos nobres objetivos, a transformação moral. Toda a fonte das aflições, nos ensina Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo O Código Penal da Vida Futura. Toda a fonte das aflições
está nas nossas imperfeições. Só sofre, só sente dor, só se aflige quem ainda está imperfeito. Só erra quem não conhece. Cabe-nos, portanto, a busca do conhecimento. Cabe-nos a busca da renovação, da transformação, para que não sejamos vítimas da nossa ignorância. Para que não precisemos amargar experiências tristes em compensação para aprendizados. O mestre dosa o ensino de acordo com a necessidade do aluno. O aluno que aprende de forma suave e tranquila não precisa da lição mais enérgica. Acabava de falar agora para um irmão, quando estamos orientando um filho, fazendo alguma coisa que não é esperada, não está de acordo com as regras da comunidade, com as regras da família, com as leis de Deus, nós começamos de uma forma suave. Meu filho, não faça isso. E aguardamos que aquela mensagem suave e carinhosa seja ouvida e ele não repita o ato. Mas se no seu livre-arbítrio ainda é infantil e teimoso, repita o padrão, usamos um pouco mais de energia e dizemos, meu filho, eu já disse, não faça isso. E aí, aguardamos que haja o aprendizado. E se ele insistir na ignorância de repetir os mesmos erros, provavelmente o diremos com todas as letras. Alain César ruim, eu já disse para não fazer isso. Não é? Alguns vão dizer que aí é o momento que basta. Não é? Outros vão precisar do puxão de orelha. E o grau de intensidade foi determinado pela reiteração dos atos. Quando, de uma forma inteligente, aceitamos o primeiro sinal que a dor nos proporciona, vem o aprendizado sem a intensificação das dores, que são o alerta para que nos conduza ao caminho ideal. Quando tememos a morte, quando tememos o distanciamento dos seres que amamos, estamos apenas manifestando a nossa ignorância. A nossa ignorância em relação à imortalidade da alma. A nossa ignorância quanto à necessidade que, às vezes, o afastamento material impõe para que as criaturas cresçam da mesma forma. Quantos de nós só crescemos quando nos encontramos sozinhos? A fase da minha vida em que mais adquiri experiências foi a fase em que estive sozinho, estudando em São Paulo, longe do abrigo dos meus pais. Foram momentos transtornados, difíceis, complicados? Foram, mas foram momentos de grande aprendizado. Nunca passei necessidades, mas sempre tive desafios. Nunca deixei de ser amado, nunca deixei de ser motivo de preocupação, mas foi o momento que mais cresci. Da mesma forma, às vezes o afastamento de um ser que amamos, que deixa o plano material para a vida espiritual, é rico para os dois, para que haja o crescimento, para que haja o aproveitamento de todas as oportunidades. Lembrem-se, Deus não castiga ninguém. E o castigo máximo não é a morte. Deus não está com raiva de ninguém quando ceifa uma vida. Deus está proporcionando experiências de crescimento, para aquele que fica como para aquele que vai. Às vezes, não se comprometer já é um grande auxílio. E às vezes a morte que parece prematura, nada mais é do que a misericórdia de Deus a dizer, vem cá comigo, meu filho, vamos tratar melhor desse assunto e depois eu te dou uma nova oportunidade, para que você não se comprometa. Meus caros, o relógio é amargo comigo, ele passa rápido. Mas eu faço o convite aos irmãos, reflexão. Vamos aproveitar as oportunidades. Ouvimos com Domingos hoje, ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. As nossas escolhas estão sendo coerentes com a nossa proposta encarnatória? Nós estamos escolhendo os atos, os pensamentos e as palavras que Jesus nos aconselhou? Nós estamos seguindo o caminho cristão? Ou será que estamos sendo vítimas do materialismo? Será que estamos sendo mais um dos reféns da vida material?
mais um dos irmãos que se perdem nos compromissos da matéria, nos compromissos dos prazeres do mundo, em detrimento do seu desenvolvimento moral. Será que as nossas escolhas estão privilegiando a vida efêmera da matéria, transitória, que dura de 1 a 100 anos, na melhor das hipóteses, ou será que estamos privilegiando a vida futura, aquela que é eterna? Será que às vezes, por um instante de prazer, por um instante de satisfação, não estamos comprometendo uma existência? Será que não estamos fazendo escolhas que nos conduzem à experiência da dor para serem reparadas? Com isso, temos material de sobra para as nossas reflexões. E cada um, no seu íntimo, com o auxílio do seu programa de autocontrole chamado consciência, temos condições de aferir cada um das nossas atitudes, cada um das nossas palavras, cada um dos nossos pensamentos. Porque se um deles estiver desviando do caminho das leis divinas, nós teremos que depois reparar. Teremos que depois voltar para o caminho correto. A proposta que faço, junto com o Domingos, ponha na vida mais amor. Menos mundo, mais Deus. Uma boa tarde a todos e um excelente final de semana.